De volta aqui com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje de lógica de programação. E aí vínhamos vendo a parte da estrutura de repetição, utilizando os laços com iteração, o nosso for, o nosso while, e aí chegamos no momento de aprender um pouco sobre o do while. Hoje vocês estão percebendo que tem muita atividade, muito exercício em si, e estamos fazendo isso para justamente vocês experimentarem. Inclusive, eu quero trazer na aula de amanhã para vocês, eu estou montando uma biblioteca e vou postar para vocês o link dessa biblioteca para que vocês possam encontrar ali os arquivos que a gente já utilizou em aula, os nossos códigos. Porque eu já recebi diversas mensagens de alunos dizendo que o slide, ele conseguiu o slide, demorou muito para chegar até ele não conseguiu testar se o código estava funcionando, ele não encontrava o erro e tal. E assim vai ser um jeito de vocês se experimentarem. Vocês terão ali essa biblioteca, esses códigos já prontos, para que vocês possam visualizar ali e testarem. Não quero que usem isso como uma muleta. Não quero que vocês utilizem isso como algo que não vou mais criar código nenhum, está tudo pronto ali. O Rildo já fez tudo. Não, eu quero que vocês vejam o código, abra lá nessa biblioteca o possível código, veja o que ele faz, como esses códigos, os códigos que vão instalar vão ser esses que a gente usa aqui em sala de aula, todos esses que normalmente eu crio aqui e coloco para vocês. Vocês vão lá, vê o código, viu o que ele faz, tenta criar ele agora, tenta modificar alguma coisa, tenta refiná-lo, tenta melhorar, tenta modificar alguma coisa e vê se funciona. Tenta utilizar uma ferramenta diferente e veja se você o consegue, se você faz com que isso funcione. A gente não pode, aqui dentro da programação, a gente não pode ficar seguindo o mesmo caminho sempre. Não existe um caminho único. A gente percebe o seguinte, eu mostro diversas ferramentas para vocês para fazer muitas vezes a mesma coisa. E isso é só para deixar o assunto mais difícil? Não, é para que vocês tenham todas essas ferramentas. Imagine só, você estiver diante de um programa, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão utilizar o Scanf, e aí você não recorda como utiliza o Scanf, você não lembra do nome do Scanf. Existe o get que faz isso. Ah, eu vou utilizar o get para tal coisa, vou fazê-lo através do get. Então existem formas diferentes. Ah, eu vou utilizar aqui uma estrutura com o while. Eita, ó, não recordo como é que utiliza a estrutura do while, aquela condição interna. Você consegue fazer com for? Ah, consigo, vou fazer então com for. E aí você monta isso com for. Você tem que ter essas várias ferramentas, essas várias habilidades para usar até em momentos diferentes. Então tenha sempre em mente a seguinte coisa, vocês estão aprendendo esse monte de ferramentas, essa quantidade incrível de ferramentas, para que isso facilite a vida de vocês no dia a dia. É até por esse motivo que dentro da computação, dentro da informática, a gente não é aquele tipo de pessoa que você aprendeu o código da linguagem C, pode deixar aquele livrinho, pode largar a mão, eu já sei aquela linguagem. Não, a gente tem que continuar praticando. Porque esses códigos, esses comandos, a gente acaba esquecendo muito rápido. Então, a prática, você sempre praticando, isso vai te melhorando. A gente vai aprendendo desse modo. Quando chegar mais adiante, quando a gente passar por a nossa disciplina de linguagem de programação e seguir adiante com outra linguagem para web, seja o que for, utilizando um Python, utilizando um Java ou JavaScript, seja o que for, a gente não vai esquecer o que a gente aprendeu aqui na linguagem C. A gente vai utilizar isso ainda até mesmo em outras linguagens. Foi o exemplo que eu dei hoje sobre as funções que a gente está aprendendo, as funções que a gente vai ver muito amanhã, essas tais funções, que vocês vão utilizar na montagem de scripts dentro de servidor. Muito que a gente vê aqui dentro da linguagem C, se vocês partirem para uma linguagem web chamada PHP, vocês vão ver muito que está aqui dentro dessa linguagem, lá dentro dessa outra linguagem PHP. E aqui no nosso Nordeste, ela é muito forte, a linguagem PHP ela é muito utilizada mesmo. Então é uma boa prática vocês aprenderem essas funções, aprenderem o seu uso e aí compararem com essas outras linguagens ou quando você deverá utilizar tal ferramenta. Bora partir aqui para a nossa aula, dar continuidade à nossa aula e ver aqui a questão
do uso da estrutura de repetição do while. Já sabemos que o while tem aquela condição nele que pede se ali está verdadeiro ou falso. Ele espera uma condição de verdadeiro ou falso. E o do while? O que ele espera mesmo? Para que o serve? Para que servirá o do while? Geralmente, inicializamos as variáveis ou pedimos algum dado para o usuário. Tudo para nos certificarmos que o programa vai entrar no while, o que às vezes pode ser um pouco incômodo. Então percebam que para entrar na estrutura while, para entrar até no for, a gente fica pedindo, digite tal isso, faça aquilo. A gente fica fazendo comparações, a gente pede que a pessoa digite alguma coisa, que o sistema, a gente espera que aconteça alguma coisa para que o while esteja a funcionar. O que o laço do while faz é executar pelo menos uma vez o que está dentro dele. E só ao final da execução é que ele faz o teste, usando o velho e o conhecido laço while. Então o do é faça. Ele pede que faça aquilo pelo menos uma vez. Eu quero que aconteça pelo menos uma vez o que está ali no nosso algoritmo. Então temos a garantia que o laço vai ser executado uma vez, sem precisar de nenhuma variável ou pedir dados ao usuário antes do while, pois fazer isso pode bagunçar o sistema. Então depende de quando eu quero utilizar essa condição. Se eu quero que apresente pelo menos uma vez no meu sistema, é do while, não somente o while. Então o do while é um incremento a mais, eu quero algo a mais dentro do meu comando while. Eu quero que esse comando aconteça pelo menos uma vez. Como declarar e usar o laço do while em C? Lembrando que do em inglês, e nesse contexto, significa faça. E o while significa enquanto. Ou seja, esse laço quer dizer faça isso. Ele está mandando você executar isso enquanto essa condição for verdadeira. Aí a gente vai repetir isso. E aí o while vai repetir aquela estrutura enquanto aquilo dali for verdadeiro, vai repetindo. Mas pelo menos uma única vez isso aparece em tela. Note como os nomes dos comandos não são escolhidos de forma aleatória. Tudo em programação C faz sentido e foi criado com o propósito de facilitar a vida do programador e aumentar assim a sua eficiência. E qual a diferença do laço do while para o while? Bom, para o while rodar é necessário que a condição seja sempre verdadeira. O while chegou, aquela condição tem que ser verdadeira. Logo, se ela for inicialmente false, o looping while nunca irá rodar. Então, se a condição ali do while der 0, está falsa, ele nem entra ali e nada acontece. Já o do while vai rodar sempre, ao menos uma vez, mesmo que a condição existente no while seja falsa. E se falsa, vai rodar só uma única vez e assim termina. Quando é que eu posso utilizar uma condição dessa, como por exemplo o do while? Pensem o seguinte comigo, gente. Vocês têm um site que se conecta a uma base de dados. Vocês criaram um site que ali ele vai atender, vai conectar uma base de dados para ali buscar dados de um formulário, dados para montar aquela página. Vocês têm isso. Vocês têm essa condição bem aí, lá em uma linguagem web. Agora imaginem o seguinte, já que eu estou fazendo a conexão página a página, a pessoa foi inicialmente, quando eu entro, uma loja, ela está acessando essa base de dados. E quando você entra naquela lojinha, ele pede que você faça um login. Você vai lá, digitou o login, e ao digitar o login, a gente cria algo que é chamado sessão. Vocês vão lembrar disso quando a gente estiver lá na linguagem web. Sessão. O que é a tal da sessão? É a garantia de que quando eu entrei, eu fiz o login, eu coloquei meu usuário e a senha. E a cada página que eu vou rodando ali, eu navego página de vendas, a página de histórico daquela loja, eu saio pulando ali página de pedidos, eu saio olhando todas as páginas, existe uma chamada sessão, que ela garante que eu fiz o login no início. E o que isso tem a ver aqui com o nosso while ou o do while? Imagine o seguinte, a cada nova página que eu chegue, ali o sistema tem que perguntar, ei, você já fez o login? Se eu tivesse que pessoa, responder toda vez sim, eu já fiz o login, tá aqui meu usuário e senha. Ia ser super chato, né?
Então, o que ele faz é, ele pega os dados que você inseriu lá de acesso ao sistema na primeira página de login e ele repete isso de página a página, mostrando esse usuário tem acesso a essa página. Aí a cada página que eu vou saltando, esse usuário tem acesso a essa página. Então, no caso aqui, se fosse essa pergunta de tem acesso e verificar se tem acesso, fosse um while, podia ser que em algum instante, em algum momento, ele não conseguisse capturar isso. E aí você era sacado para fora do sistema. Então, nesse caso, era preciso pelo menos uma vez fazer essa comparação. Por isso, utilizamos o do while. A utilização, a decisão de while e do while, isso aí também está, no caso para o web, está muito dependendo da segurança do sistema. Se você quer que aquilo seja verificado pelo menos uma vez, é para verificar a segurança do sistema. Imagine só se eu não verificasse, a cada salto de páginas dentro desse sistema, eu pudesse burlar isso, esse while, e não verificar aquele usuário, se ele está logado ou não, se ele acessou de forma correta ou não. Isso deixaria o meu sistema um pouco mais frágil. Mas quando eu coloco essa comparação através de um do while, ou seja, a busca, a pergunta, ei, você está logando aqui, você fez o login de usuário e senha lá na primeira página? Se tiver pelo menos um do, eu obrigo que o sistema procure. Tem usuário e senha desse rapaz aqui, quando ele entrou? Deixa eu ver o crachá dele. Ele tem? Se ele tiver, ele continua. Então, o do while seria nesse nível aí para o web, nesse nível para o usuário, esse nível para a sessão, uma segurança a mais para o sistema. Então, são em itens como esse dentro do sistema que a gente pode utilizar o do while e não simplesmente o while. Eu quero que aquilo seja verificado. Então, nesse caso, o do while vai rodar sempre, ao menos uma vez, mesmo que a condição existente no while seja falsa. Só lembrar disso, gente. Olha só a estrutura dele, de como acontece ele. Vocês percebem que a condição dele, agora a condição está lá embaixo. O while era, venho, pergunto, vejo a condição, fez a comparação, aí eu entro na chave. É desse modo que o while funciona. Aqui o do while não. Ele vem e diz, faça vem o código, está ali, que seja printar em tela. No exemplo que eu dei agora há pouco, seria verificar se a pessoa está logada, se ela criou realmente uma sessão, se ela tem usuário e senha ali autorizados para estar naquele momento. Então, é feito aqui essa execução do código. E aí vem depois o while que testa a condição. Aí ele testa, a condição é verdadeira ou falsa? Se a condição for verdadeira, aí ele vai retornar para aquele código e experimentar de novo. Já se a condição for falsa, aí ele segue adiante, mas pelo menos uma vez isso foi experimentado, foi executado aquele código. Então, lembre-se, é do, abre e fecha a chave, onde dentro dessas chaves vai ter o nosso código, e depois o while com a condição. Se você aprendeu a fazer o nosso while e colocar a devida condição dentro dele, então você já sabe como fazer o do while. Basta com que a codificação, essa parte aí da codificação, ela fique antes do while. E se for só o while, ela ficaria depois. Vale realçar aqui que esse laço, diferente dos outros, possui ponto e vírgula no final. Não se esqueçam. Vocês lembram lá que o while tinha condição, ele não tinha aquele ponto e vírgula bem ali. Ele não tinha aquele ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, ele demonstra o final dessa linha de código. A gente pode até escrever o do, as chaves, o while, condição, tudo isso em uma só linha, porque a finalização está aqui, ponto e vírgula. Não se esqueçam desse ponto e vírgula. Vai dar falha se vocês não, após o nosso do while, após a condição do while, você não colocar o ponto e vírgula. No mas, não há segredos. É igual ao while e a lógica é a mesma. Sabendo bem o while, saberá bem o do while. Então os dois são, pode-se dizer que é da mesma família, utilizam a mesma condição, então segue até o mesmo padrão, sendo que, no caso do while, ele mostra o código antes de fazer a condição, a execução da condição.
Vamos ver aqui a execução de um do while, bem prático, um que a gente, um tipo de exemplo que a gente já usou muito e que é um dos mais habituais usados por aí, que é a condição de recebimento de notas, comparação de notas, mostrando média de um aluno. Tem ali na linha 1, biblioteca, linha 2, a nossa função main iniciada, linha 4 vem as nossas variáveis, tipo float, criei nota 1, nota 2 e média. Já deixei todas elas inicializadas com 0. Espera aí, por que você está inicializando elas com 0 aí? Eu quero que elas já tenham um valor, já seja inicializada com um valor já incrementado ali. E isso porque futuramente com essa repetição, eu posso até fazer essa limpeza desse valor ali, para que vários alunos sejam repetidos ali. A gente vai fazer isso ainda. Linha 8, vem o nosso printf, pede para digitar a primeira nota. Essa nota digitada cai dentro de nota 1, na linha 9. Linha 10, digite a segunda nota. Essa nota vai cair dentro de nota 2, ali na linha 11. E na linha 12 vem o nosso processamento. O processamento vem com média, a variável média, que até esse momento está com 0, recebendo os valores, sendo atribuídos seus valores de nota 1 mais nota 2, as duas notas digitadas, dividida por 2, e assim será a nossa média. Na linha 13, vem um printf, média do aluno, mostrando o valor da média, o valor ali da soma das nota 1 e nota 2 dividido por 2. E aí vem printf, digite 1 para continuar ou 2 para sair. E o que é digitado ali de 1 para continuar ou 2 para sair, cai dentro da variável do tipo inteiro criada na linha 5, resp. E aí vem o nosso while. Agora sim. Lá em cima foi o do, isso tudo vai ser lido. E resp, ali resp, está perguntando se ele é igual a 1. Espera aí, se ele for igual a 1, então ele vai estar como verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele retorna de novo para o código. Ele vai pedir a digitação de notas de novo. Enquanto eu estiver digitando 1, ele vai repetir pedindo de novo e vai calcular a média de aluno a aluno. E aí bastasse agora, só que entre a linha 14 e a linha 15, eu fizesse com que esses dados aí, essas notas, fossem escritas dentro de uma base de dados. Pronto, eu já tenho aí parte do nosso programa, nosso sistema acadêmico, um sistema de notas de um colégio. Então ali na linha 16, a condição pede que seja igual a 1 para que ela repita, mas ela vai ser executada pelo menos uma vez. Veja aqui na execução. Ela começou já pedindo, digite a primeira nota. Ela já começa logo com a execução do código em si. E aí depois de finalizado, e eu digitei 1 ali, ele pede de novo as notas, nota 1, nota 2 e dá a média. Pede para digitar 1 ou digitar 2 para sair. No caso ali eu digitei 2 e aí ele encerrou. Eu poderia colocar ali entre a linha 16 e a linha 17, que só está o return, eu poderia colocar um printf ali dizendo algo como o programa foi encerrado, algo desse tipo, para melhorar até a beleza do nosso programa, executar algo mais bonitinho. Mas isso é refinamento, gente. É refinamento, a gente melhorando o nosso sistema. Comparação do while aqui no nosso Portugal, tenho na esquerda aqui ele em Portugal, e eu vejo que ele tem um faça, que é o nosso do, e aí lá no final que eu tenho o enquanto, que é o nosso while. Da mesma forma eu tenho aqui na linguagem C, aí na linguagem C, eu tenho ali o nosso do, internamente o nosso código, nosso printf ali para ser mostrado o número em tela. É incrementado ali o A, recebendo A mais 1, ou poderia ter colocado o A mais mais, e aí vem a condição, o A, dentro do while, o A menor ou igual a 100. Então ele faz isso aí. Então é algo que a gente já fez, esse mesmo programa a gente fez ele logo atrás, utilizando somente o while. Ele não tinha o do inicialmente. Ou seja, essa comparação, esse while, ele estaria aqui no início, no lugar onde está o do. A diferença real só é essa, que eu quero que seja mostrada pelo menos uma vez em tela esse meu código. Vamos para outro exemplo aqui do while.
Eu tenho ali na linha 1 a nossa biblioteca, linha 2 o início do programa, linha 4 comecei uma variável, chamei ela de num, linha 5 printf entre com um número par, pedindo para a pessoa entrar com um número par, porque nesse programa aqui, enquanto a pessoa não digitar o número par, eu continuo preso ali nesse looping. E aí vem a pergunta ou seja, pedindo para fazer, e aí já chega ali, a pessoa digitou, esse número digitado cai dentro de num, e aí a comparação no while da linha 8. O num tem resto, o resto dele ali é inexistente, ele tem seu módulo ali como zero, finalizado como zero, ou seja, ele é par. Então, se ele, no caso ali, o número que você digitou, tá perguntando se ele é diferente de um número que tem módulo com final zero. Ou seja, se sobrar alguma coisa, então essa condição vai ser verdadeira. Sobrando alguma coisa, ou seja, um número dividido por 2, que resta alguma coisa, que sobra alguma coisa, ele é um número ímpar. Então, enquanto eu estiver digitando números ímpares, eu continuo voltando dentro do while e pedindo ali um novo número, sempre pedindo. Aí a pessoa vai digitando número a número. No momento que ela digitar o número par, não terá resto, ou seja, o resto ali vai ser, não terá, vai ser o zero, e aí sim o número será par. E aí com o número sendo par, ele encerra, vai para a linha 9, e aí mostra obrigado. Neste caso, o valor da variável num é digitado pelo usuário. Depois disso, o teste é executado para verificar se o número é par. O teste num porcentagem 2, exclamação igual, ou seja, diferente a zero, é falso se num é par, já que o resto da divisão de qualquer número par por 2 é zero. Nesse outro caso aqui, um programa que leia um número do teclado até que encontre um número igual a zero. Então, enquanto a pessoa estiver digitando números ali e não digitar somente o número zero, ele vai continuar. Além de fazer isso, ele vai somando todos os números, que nem aquele nosso programa que ele somava os números até chegar a 20. Só que aqui a condição não é chegar a 20. A condição aqui é o zero. No momento que a pessoa digitar zero, sai do sistema, ele sai desse looping. Vamos ver como é que ele aconteceu. Linha 3 tem a nossa biblioteca, include stdio. Linha 5 tem o nosso main, nossa função de iniciar o nosso programa, o nosso algoritmo. Linha 7, temos duas variáveis, a num e a soma. Linha 8, eu peço para a pessoa digitar os números. Então a pessoa vai sair digitando. E aí vem a entrada dentro do do. Ou seja, o código vai ser executado pelo menos uma vez. A pessoa digita o número, recai dentro de num, soma, ali a parte do processamento, soma, recebe soma mais num, então soma agora tem um novo valor. E aí vem a condição do while. O while num é diferente de zero, ou seja, o número que foi digitado ali é diferente de zero, porque na linha 11 ele está fazendo a somatória dos números, ele está só guardando tudo dentro de soma. Mas o while ali, a condição, ela pede que o número seja diferente de zero. Enquanto o que for digitado é diferente de zero, ele retorna ali para a linha 9 no do, refazendo todo o caminho, recebendo o valor digitado, caindo dentro da variável num e fazendo com que soma receba o valor de soma mais num. Onde ali, ao invés de soma atribuindo soma mais num, eu poderia colocar soma mais igual num, que seria atribuído e mais o valor ali. Uma outra ferramenta, um outro modo de fazê-lo. E aí vem linha 17. Após eu digitar o número 0 e sair do nosso looping aí, da nossa condição do while, vem para a linha 17, onde é mostrado o valor de soma, quanto que foi somado os valores ali ao passar por várias vezes dentro do laço. Vocês veem ali na tela lateral como ficou. Foi digitado o número 4, aí não é 0, ele continua, 5, continua, 1, continua. Quando ele digitou 0, aí encerrou, e aí ele mostra a soma dos valores anteriores, 4, 5 e 1, que deu o valor de 10. Vou partir para algumas atividades aqui
de forma geral de tudo que a gente viu hoje, vamos rever tudo de forma que a gente viu, bora ver a questão do uso de uma calculadora agora utilizando o switch. Bora ver como é que eu posso fazer essa calculadora, ficou enorme. Esse código dessa calculadora vai ser um dos códigos que eu vou colocar para vocês dentro dessa nossa pasta, dessa nossa biblioteca. Eu gostaria até eu vou colocar, além de colocar essa biblioteca, eu gostaria que futuramente a gente começasse a aprender a utilizar a tal nuvem para a gente colocar o nosso código. Uma das melhores para desenvolvedores é o GitHub. Acho que eu já cheguei a falar para vocês um pouco sobre eles. O GitHub. O GitHub a gente vai utilizar ainda diversas vezes isso durante o nosso curso, quando a gente estiver trabalhando com uma programação maior. O GitHub é interessante que cada um de vocês tem um espaço onde vocês podem criar e colocar o seu próprio código. Ele dificulta um pouco se você está fazendo isso no celular. É por isso até que eu estou meio que fugindo dele, porque eu sei que muitos de vocês utilizam só o celular, só o smartphone para programar. Mas o GitHub, como desenvolvedor, ele é de extrema importância. Quando vocês estiverem trabalhando de forma profissional e quiserem criar um currículo de desenvolvedor, o currículo real de um desenvolvedor ele vem através de um portfólio de trabalhos executados. E esses trabalhos vão estar no GitHub. Então, quando uma empresa for lhe contratar como desenvolvedor, eles vão te pedir o teu portfólio. E o teu portfólio vai ser o GitHub, teu acesso do GitHub. Então, é bom até já começar a guardar tudo isso. Você que nunca nem vi falar desse GitHub, professor, estou começando a desenvolver agora. O que eu devo fazer? Começa a guardar tudo que você cria, todo programa. Fez uma calculadora dessa daqui? Guarda lá num espaçozinho. O Rildo vai postar para você as várias bibliotecas, dá uma olhada naquilo tudo ali, vai guardando esses itens como interesse seu, para fazer parte de um programa maior, de programas que você possa criar no futuro. É interessante você ter a sua própria biblioteca de programas. E aí o GitHub servirá para isso. Voltando aqui nessa atividade, onde a intenção é criar uma calculadora utilizando a estratégia do switch, ou seja, ela tem que ter um menu. E aí vamos para a primeira parte dela, onde eu tenho ali as bibliotecas iniciais, eu tenho ali a stdio, stdlib, vamos utilizar também alguns comandos que estão dentro da stdlib, e incluir também a locale. Linha 4 vem o nosso main, o nosso início do programa. Linha 6 eu chamei a setlocale para deixar tudo que é caractere especial aparecer em tela. Vem na linha 7 o início das nossas variáveis. Eu criei uma variável x, uma y, uma resultado e uma OP. Essa OP aí vai ser justamente a nossa variável que a gente vai utilizar lá dentro do nosso switch. Já inicializei essas variáveis, a x, a y, resultado e OP, tudo com 0. Poderia até ter colocado tudo numa linha só para diminuir aqui, né? Poderia ter feito isso. É uma boa ideia para otimizar aqui o nosso programa. Linha 13 vem pedindo, digite o valor do primeiro operando. A pessoa vai digitar o primeiro número. Aí este número recai dentro da variável x. Aparece logo a seguir, digite o valor do segundo operando, como vocês podem aqui acompanhar pela telinha preta. A pessoa digita esse segundo número, esse segundo operando, e vai cair dentro da variável y. Eu já tenho ali os valores agora digitados dentro de x e dentro de y. Linha 18, aí agora vem o nosso switch em função, nosso menu criado. Escolha uma das opções abaixo. Se eu quero que esses dois números sejam somados, eu vou digitar 1. Se eu quero que seja subtração, sejam subtraídos um do outro, 2, multiplicação 3, divisão 4. Depois aparece ali mais um print, digite o número da opção desejada. Então eu vou digitar um desses números e um desses números de 1 a 4 vai cair dentro da nossa variável OP. Estando dentro do OP, chega ali na linha 25 o nosso switch. O nosso switch aí, ele terá exatamente 4 casos, são as 4 operações. E mais um adicional que vai ser o nosso default, a nossa possível falha. A pessoa não digitou nem de 1 até 4, digitou o número 5, o que acontece? Cai no default.
No primeiro, após entrar dentro do switch, verificar a variável OP, ele vai entrar no primeiro caso. Caso 1, então é soma. Vai aparecer em tela. A opção selecionada foi soma. E aí ele vai fazer o processamento. A variável resultada vai receber x mais y, e aí ele mostra em tela. A soma dos dois números é, aí mostra o valor que tem resultado. E isso deverá se repetir em cada um desses casos. Caso 2, vem ali o caso 2, onde eu tenho ali a subtração, o 2 é da subtração, e aí vem ali na linha 35, o resultado será x menos y. E aí mostra a subtração dos dois números, será o resultado dessa subtração. Assim por diante. Isso acontece na multiplicação, no caso 3, a partir da linha 38. Acontece com o caso 4, ali na linha 43, onde aparece a questão da divisão também. Sendo que, vocês percebem que na divisão, ele ainda coloca um if aí, ó. Coloquei para vocês um if. Se, por quê? Porque tem a questão, vai que alguém, na hora de colocar os valores, digitou o valor 0. Se ele digitar o valor 0, então a divisão não pode ser feita, porque não existe divisão por 0. Então, se eu colocar algo como, digitei o primeiro número, 2, o segundo número, 0, então eu estou pedindo para acontecer a seguinte divisão, 2 dividido por 0. Isso não acontece, é impossível. O 0 eu posso até colocar 0 dividido por 2, porque aí vai dar 0. Mas 2 dividido por 0 não é possível fazer esse tipo de divisão. E por isso existe um tratamento ali com o if dentro do caso 4. Eu tenho ali if igual a sua condição para entrar nele. O y é igual a 0, então vai mostrar não existe divisão por 0. Caso não seja isso, ele vai mostrar o resultado de x dividido por y e vai mostrar a divisão dos dois números será e mostra o valor final ali daquela divisão. Caso nenhuma delas seja escolhida, as opções 1, 2, 3 e 4, a gente recai na linha 55 dentro de um default, onde vai mostrar você digitou uma opção inválida. E aí encerra o programa saindo, retornando 0 para a nossa função main e encerrando o nosso programa. Outra coisa que poderia ser bem interessante de você fazer aqui seria a questão de replicar isso aqui, retornar, porque foi selecionada aqui, vocês percebem que foi selecionada até na tela a opção soma, a pessoa mostra o resultado e aí o programa encerra. Mas se eu quiser continuar dentro dessa nossa calculadora, continuar replicando isso, então eu poderia colocar ali justamente esse nosso switch inteiro ali, eu poderia colocar ele em algo como dentro de um while. Poderíamos colocar o switch dentro do while. E aí o while teria aquela condição. Enquanto a pessoa digitar o número 1, a gente continua repetindo. Quando digitar 2, a gente sai. Ou qualquer número diferente de 1, a gente sai dali. Então a gente poderia colocar todo esse switch dentro de um while. Mas isso é otimização. Ideia para vocês, de vocês melhorarem o programa. Aqui o mesmo programa que a gente viu da calculadora, só que agora ele sendo executado dentro do nosso móvel C. Para aquela galerinha que está aí só com o smartphone e aí vê aquele programa ali, ele é meio estranho ali, professor, eu utilizo o móvel C. Está aí no móvel C o mesmo programa. Como aparece em tela, o que é digitado ali em tela, está lá, foi digitado, escolhida a opção e o resultado final. Da mesma forma está aqui toda a codificação também, a estrutura de codificação inteira aqui. Esse código aqui, vocês percebem que até caiu nas mesmas linhas, por quê? Porque é o código que foi criado dentro do desktop e eu só executei, levei ele direto para o celular. Então, toda a biblioteca que eu vou estar colocando para vocês de código lá, vocês podem abrir ela direto do seu celular. Não é clicou 2 vezes e executa, tá, gente? Vocês têm que levar isso para dentro da pasta de programas do seu móvel C, isso lá no smartphone. Da mesma forma, no seu desktop, você
copia os algoritmos que você quer para dentro da pasta que você já tem de programas no teu computador. Aí sim você vai abre ele no programa compilador adequado e aí executa e ele vai funcionar. Bora para algumas questõezinhas aqui para a gente ver se a gente está realmente habilidosos aqui no mundo da programação. Olha só essa questão, gente, questão super simples, bobinha que só. Eu tenho essa questão bem aí, eu tenho um if none, ou seja, o none aí, entrar nesse none, é equivalente a um none exclamação igual a 0. Será que é a mesma coisa, gente? Será que vocês podem perceber se é a mesma coisa? Vamos analisar essa expressão. If none, ou seja, se none, a condição dela é simplesmente o none. Se esse none for igual a 0, o resultado vai ser falso. Então, se eu fizer com que o none receba 0, esse none aí vai estar como falso. Se none for diferente de 0, ou seja, como é demonstrado aqui, se ele for diferente de 0, o resultado desse if vai dar como verdadeiro. Então, se eu disser que none, se eu colocar a seguinte condição, none está recebendo o valor 0, eu digitei o valor 0 que está caindo dentro de none. Então, neste caso aqui, no primeiro caso, onde eu tenho none igual a 0, ou seja, none igual a 0, uma daria a condição falsa e outra verdadeira. Então, na segunda expressão, agora nessa segunda expressão, esta daqui, onde eu tenho if none diferente do 0, onde a condição de teste é none sendo diferente de 0, se o none é igual a 0, o resultado de if vai dar falso. Então, se none é diferente de 0, o resultado do if será verdadeiro. Então, nesse caso aí, acontece que as duas acabam tendo condições iguais. Então, eu posso utilizar como condicional tanto o modo if none como o modo if none diferente de 0. Tá? Isso se eu quiser utilizar duas ferramentas, digamos assim, duas ferramentas dentro da programação. Tá aí a execução, para a gente ter certeza que isso funciona mesmo. Eu coloquei aqui, criei um código utilizando justamente o if none e o if none diferente de 0 para provar que está certo mesmo. Criei toda a estrutura dele, coloquei lá na linha 11 o if none e mandei printar em tela. Quando o if none é printado em tela, olha só, gente, em momento algum eu estou dizendo que ele está recebendo valores internos. É somente o none, tá ali, linha 7, int none. O que tem dentro de uma variável do tipo inteira? O que tem dentro dela? Ela ainda não tem valor nenhuma. Só que quando eu peço uma condicional if, uma condicional while, quando eu estou ali pedindo essa condição dentro dessas funções, o que está sendo esperado naquele if não é um valor 1, 5, 6, ele não está esperando esses valores. Ele está esperando que aquela condição seja verdadeira ou falsa. Então, quando eu só chamo if none, a pergunta é, esse none que está aí, ele é verdadeiro ou falso? O que ele está me retornando? Qual o valor que ele está retornando? Então, por isso que na linha 12, vocês percebem aqui, no primeiro if none, na linha 12, ele retorna o 1, ele retorna como verdadeiro. Por quê? Porque aquela estrutura none, ela é possível. Eu estou dizendo que existe uma variável none? Existe. Então ela é verdadeira. Ele não está querendo saber quanto que tem dentro. Ele está querendo demonstrar justamente se ela é verdadeira ou falsa. E ela existe? Sim. Se ela existe, ela é verdadeira. E é por isso que ele retorna o valor 1. Tá? Ele vai retornar ali o valor 1 como verdadeiro. E aí, no none diferente de 0, aí ele também vai acabar retornando também como verdadeiro. Então, o que ele está retornando ali não é necessariamente o valor, mas ele está retornando o valor como verdadeiro ou falso. Nessa outra atividade, qual o valor de x após a seguinte sequência de comandos? Isso aqui é bem interessante para a gente entender
a questão de uso de variáveis, os valores de atribuição dentro de uma variável. Então, eu tenho aqui uma variável, o valor dessa variável x após essa variável passar por certas operações. Eu tenho aqui que o A tem 10 e o B tem 20. Bacana. O x tem seu início com o valor zerado, ele está ali com 0, tem valor zerado, e aí vem o momento do processamento, que é o que a nossa questão está pedindo realmente. É o que ela está pedindo. Ela faz a seguinte pergunta. X recebe, então é o valor final. Quanto é que o X vai receber? Quanto que o X vai ter no seu final? Quanto que ele vai ter ali dentro de si? A pergunta inicial da condicional, vocês estão vendo aí que é os parênteses? É a condição. A pergunta é, B maior do que A? O B é maior do que A? Sim, o B é maior do que A. Ó. Então, se o B é maior do que A, vocês devem lembrar na aula anterior que eu falei, o operador de interrogação, ele era um operador ternário. Um operador ternário, ele vê a condição anterior e através da resposta da condicional anterior, se ela for dada como verdadeira, o primeiro valor será usado a seguir. Se ela for dada como falsa, vai ser usada aquilo que é o segundo valor, aquilo que vem depois dos dois pontos. Por esse motivo, bora ver aqui, a expressão de x é x recebe B maior do que A. Operador ternário de condição, o B ou o A. Ou seja, vamos atribuir um valor de x de acordo com a condição do teste. O teste do operador ternário é B maior do que A. Como A é 10 e B é 20, o teste resulta em verdadeiro. O B não é maior do que A, não é 20 maior do que 10. Então, a resposta que está saindo daqui é um verdadeiro. Logo, x vai assumir o primeiro valor. Pessoal, lembre-se disso. Vou colocar aqui no topo aqui, ó. Tem a condição, tem o operador ternário e tem ali, eu vou colocar outros dois valores. Vou colocar aqui m2.n. O que está sendo pedido aqui, gente, através do operador ternário, esse operador ternário, essa interrogação, ele pede o seguinte: o que recair dentro, isso a gente viu na aula passada, o que estiver dentro dessa condição e tiver verdadeiro, então se é verdadeiro, é o primeiro que tem que ser usado. Mas e se for falso? Deu falso? Se deu falso, então é o segundo que vai ser utilizado. Então, naquele caso ali, utilizando aquele operador ternário ali, eu estou dizendo que B é maior do que A, porque 20 é maior do que A, então ele deu verdadeiro. Se ele deu verdadeiro, quem vai ser utilizado ali? Vai ser o valor de B. Se é o valor de B que vai ser utilizado, x vai receber que valor, gente? X vai receber o 20. Ele vai receber o valor de 20. Vocês conseguiram compreender aí? Parece um pouco complicada essa nossa questão, mas ela é muito simples. Basta saber utilizar o operador ternário. Você ver a condição e perceber, gente, condição. Sempre que falar de condição, que a gente viu hoje, o while, a gente viu dentro do for, gente, ele não quer saber, quando fala de condição, ele não quer necessariamente saber sobre valores, ele quer saber se aquilo é verdadeiro e falso, se aquilo remete a 0 e 1. Dentro da computação, dentro da informática, os computadores leem 0 e 1, ligado e desligado. Então, o que essa condição está esperando é justamente isso, o valor 0 ou o valor 1. É o valor verdadeiro ou o valor falso. E aí aquela condição ali é, se ela for verdadeira, use o primeiro item. Se ela for falsa, use o segundo item. Isso é muito utilizado, principalmente na linguagem web PHP, muito utilizado. Linguagem de sistema também, o Java, muito utilizado. Então, é bom a gente começar a aprender a utilizar os operadores ternários, porque eles são muito usados
E é um grande potencial, porque isso diminui muito o seu código. Imagine, tem como fazer essa condição aí, Hildo, de eu vou usar B se for verdadeiro, eu vou usar o A se for falso, não utilizando o operador ternário? Tem, vocês não conseguem utilizando o if? Se B for maior do que A, o X vai receber o valor de 20, o valor que está em B. Se B for menor do que A, X irá receber o valor que está em A, o valor 10. Dá para fazer um if bem aí. Dá para fazer um if, justamente, ó, a Santa Cruz está aí acompanhando, está entendendo aí firme. Então eu tenho os dois caminhos. Mas se eu for fazer isso aqui utilizando o if, eu vou utilizar uma estrutura de if, ia ser uma estrutura muito maior. O nosso código ia ficar maior. A questão de uso de processamento poderia utilizar mais processamento e mais memória do computador. Então, com refinamento, a melhoria do nosso código, a gente faz isso aí, gente. Tá? É só lembrar, uma condição, ela sempre procura, no computador, ela sempre procura verdadeiro ou falso. Vamos ver nesse outro aqui. Os trechos de programa a seguir são equivalentes entre si sob o ponto de vista do que é impresso. Aqui olha só o que ele diz. Não estou dizendo que o algoritmo aqui, os dois são idênticos. Eu estou dizendo que sobre o ponto de vista da impressão, ou seja, lá do usuário, lá do outro lado. É que nem eu falar assim, vamos fazer um sistema feito em linguagem C e vamos fazer um sistema feito em JavaScript. Se os dois tiverem a interface, a carinha dele, as cores, feita com a mesma forma, a mesma interface, o usuário nem vai perceber que está utilizando um programa diferente. É que nem você abrir um editor de texto como o Word, e aí eu chego para você e pergunto, adivinha qual a linguagem que é feita o Word? Você vai ficar assim confuso e não vai saber. E não pense assim, é porque eu estou começando no mundo da programação, eu não sei por isso. Não. Diversas pessoas, diversos professores, eu mesmo, se você chegar para mim, ei Hildo, tal programa é feito em qual linguagem? É bem fácil que eu não vou saber, porque isso é diferente a questão do back-end para a interface. A interface ela esconde toda essa programação, então a gente acaba não sabendo. E aí nesse problema aqui, nessa nossa atividade, ele está perguntando justamente isso. Os trechos de programas a seguir são equivalentes entre si sob o ponto de vista do que é impresso. Então, no primeiro ele diz aqui, ó, o for, o i inicializou, i recebeu 0, o i é menor do que 10, o i mais. Aí ele vai mandar imprimir. O segundo for, mesma coisa, o i inicializando com 0, o i menor do que 10, mais i. Opa, percebi qual é a diferença dos dois aqui na escrita. Na escrita é que um tá ali i, mais, e o outro tá mais, i. Não é o pré, é o pós-incremento e o pré-incremento? Não é isso, gente? Vou colocar aqui que ficou bem parecido. Uma bolinha aqui, em cima do nosso i. Ficou bem próximo, mas tem uma diferença. Vocês lembram qual é a diferença? Eu posso dizer que os dois são iguais? Será que os dois são iguais? Bora ver. Ambos exibem uma contagem de 0 a 9. Todos os dois vão mostrar uma contagem de 0 a 9. Então, pela visão do meu usuário, a visão lá da pessoa que está vendo o programa, vai ser igual. Por quê? Todos os dois vão contar a mesma coisa. Vão começar de 0, vão comparar quando chegar em 10 ali, a condição estourou, extrapolou. Chegar em 10, extrapolou. A diferença só é que o mais i, ele vai incrementar durante o primeiro uso. Já o i mais é após o primeiro laço que ele vai incrementar. Então isso é na nossa visão de programadores. Mas para quem está do outro lado, não vai nem perceber isso. Vai aparecer lá a contagem de 0 até 9, da mesma forma, os dois programas aí. Tá? Então, para a visão do usuário, não tem diferença. Para ter certeza, mostra aí, Hildo, o programa. Faça aí, implemente o programa e veja se funciona mesmo. Eu acho que você tá de lorota aí. Será? Bora ver.
Tem ali nossas bibliotecas iniciais criadas. Tem, a partir da linha 7, que é o que nos interessa, criou a nossa variável i, e aí vem na linha 8 o nosso for. Eu fiz os dois for do jeito que está aí na tela. O primeiro deles com o i++, e o segundo com o mais i. E percebam o resultado dos dois. Mesma coisa, não é? Ficou idêntico. Então, quem está olhando só a telinha preta, só essa telinha preta aí, tem diferença da primeira linha para a segunda? Nenhuma. Mas lá no código tem diferença. No algoritmo teve diferença. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão de no código pode estar de um modo, mas no resultado final poderá ser idêntico. Nesse outro aqui eu tenho dois blocos de código a seguir que produzem o mesmo resultado. Será que os dois produzem o mesmo resultado? Eu tenho aqui esse inicial que diz que é igual a esse outro. Será que os dois são iguais? Vamos analisar os dois aqui e ver se eles são iguais. No primeiro, eu tenho ali um i iniciando com 0. A condição para estar dentro desse laço aí, desse for, é que o i seja menor do que 3, ou seja, ele vai contabilizar ali 0, 1, 2, 3 não pode, ele já cai fora. E o i vai receber mais 1 a cada passada. Então, esse laço aí só vai crescer 0, 1 e 2. Segunda parte desse laço, j começa com 0 e o j também vai crescer até 3. Então, o j vai ter 0, 1 e 2. E o j também recebe mais. E ele imprime a seguinte condição. Ele começa imprimindo ali o i mais o j. Então, ele a cada passada é 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Aí ele não consegue imprimir 3 mais 3, porque chegou no limite. É isso que o primeiro vai mostrar. É isso que a primeira codificação vai mostrar. Vamos ver o segundo código aí, o que ele tem. Ele começa com i, um 0, está idêntico. Mas ele tem ali um j, já inicializou as duas no primeiro laço. O j está com 0. E o i vai até 3. Tá? O i vai até 3 e o i recebe mais. Entra no segundo laço, onde ele não tem um trecho de inicialização, mas já foi inicializado na parte de cima. O j vai até 3 e j mais. Então a diferença é, esse inicializar começou lá no topo. No outro aqui, ó, o j estava embaixo e aqui nesse outro o j passou para cima. Ele está perguntando, apesar dos blocos estarem com essa pequena diferença, o resultado final, o que meu cliente vai ver, será igual? Será idêntico? A diferença nesse código está na inicialização da variável j. No primeiro caso, quantas vezes ela é colocada com igual a 0? A resposta são 3, que eu falei, o 0, o 1 e o 2. Ou seja, sempre que o laço for de cima, inicia uma iteração. O for de baixo inicia com o j. Já no segundo item, que é onde acontece essa modificação, a variável j recebe o valor 0 apenas no início de tudo. No início temos o i igual a j igual a 0. E depois o valor de j vai subindo. j1, j2, j3. Depois é a vez de i, que é 1, porém o j vai continuar tendo o valor de 3. Vocês estão percebendo, gente, que aqui, olha a diferença. O j está aqui nessa parte. No primeiro exemplo, o j está inicializado com 0. Nesse segundo exemplo, o j foi inicializado com 0, mas ele vai aumentando o seu valor a cada passada do i. A cada passada do laço, do primeiro for, ele vai aumentando. E quando ele chegar nessa segunda linha, ele já vai ter um valor de 3. Ele já vai estar ali com um valor de 3. Então, nesse caso, é falso, gente. Acaba sendo falso. Porque se ele, no segundo caso ali, ele já chega no segundo laço com um valor de 3 e j tem que ser menor do que 3, ele acaba nem tendo a sua divulgação, ele acaba nem tendo a sua impressão em tela. Bora ver aqui como é que ficou?
mostra isso mesmo no código, Rido. Eu não acredito. Você falou que é desse jeito, mas vamos ver no código. No código está dizendo o seguinte. Bora ver o que aconteceu em cada um dos laços. O primeiro laço, eu coloquei ele ali, a linha 8 à linha 10. Da linha 8 à linha 10, ele consegue fazer essa impressão das somas. Ó. I mais J, 0. O I e J, ele faz aquela primeira experimentação, ou seja, o I, ele entrou, aí foi no outro J. Então o I está com 0 e o J está com 0. 0 e 0, zerou. Depois ele vem de novo no loop, entra no primeiro laço, o I tem 0 ainda, tá? E o J já tem mais 1. Aí ele sai fazendo a passada ali, e aí sai fazendo essa contabilidade desse modo. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Porque ele tem que, o J vai ser sempre inicializado no segundo laço. Já no outro caso, não. No outro caso, ele praticamente só lê o primeiro laço, o laço do topo, onde o I sai passando ali de 0, 1 e 2. E o J ele também recebe esses valores, mas quando ele chega, ele entra no laço de baixo da linha 14, o J já está com 3. E aí ele acaba não passando os valores dele. Então, por esse motivo é que eles são diferentes. Vamos ver esse outro aqui. Qual a saída produzida pelo extrato de código a seguir? Ou seja, o resultado desse código aqui. O que ele vai mostrar? Será o que ele vai me mostrar aqui na finalização aqui desse meu código? Eu tenho aqui o int x, uma variável x, inicializada com o x, do tipo inteiro. E aí vem o nosso laço. O x, ele já recebe de inicial, para nesse laço, ele recebe o valor de 35. A condição para continuar dentro desse laço é que o x seja maior do que 0. E aí, na última parte, o que acontece? O x barra, ou seja, divisão, igual a 3. Aí o que vai me acontecer ali? Será o que ele vai imprimir ali em cada uma delas? Inicialmente o x recebe 35 e x é maior do que 0. Então ele é impresso como 35. Então, primeira coisa, a gente já sabe que a primeira impressão dele vai ser 35. A gente já elimina aí algumas questões aí, já umas opções. A B e a C a gente já sai eliminando. Então ele é impresso 35. Em seguida, x recebe x barra 3, x dividido por 3. Que aí vai ser o 35 dividido por 3, que vai ser 11, x é inteiro. Como x é maior do que 0, então ele será impresso como 11. Aí mostra ali o 11, o segundo valor vai ser 11. A gente ainda tem ali duas opções, o A e o D. Em seguida, o x receberá agora esse mesmo valor, o 11, o x dividido por 3. E aí resulta ali no valor de 3. Como x é maior do que 0, então ele é impresso como 3. E aí, em seguida, para finalizar, o x recebe o valor que ele já é 3. Então, 3 barra 3 vai ser igual a 1. E o x, assim, também é maior do que 0. E ele será impresso 1. E aí, nesse caso aí, a gente já tem a nossa opção. Por fim, o x recebe x dividido por 3, mas aí o x aí vai ser 0, e como x ele é menor ou igual a 0, ele não será impresso mais, ele não poderá ser impresso. Ele só é impresso até o último ali, até o valor 1. Vamos ter certeza que funcionou? Bora ver isso no código. Tá ali no código, pequenininho, praticamente só tem o nosso for ali, o nosso laço, onde eu tenho ali linha 1, 2 e 3, as nossas bibliotecas. Linha 4, até a stdlib nem precisava. Não, a stdlib precisa, porque eu utilizei o return. O return está dentro da stdlib. Na 3 tem o nosso locale. Acredito que nem precisou da utilização da locale. Vem na linha 7 o nosso x. Aqui começa o nosso x. E o nosso for, passando cada uma das linhas. Vocês viram ali que ficou impresso o número 35, o 11, o 3 e o 1, e assim não chega ao zero, não chega a zerar, porque o 0, quando é mostrado, ele já chega a não ser x, ali está x maior do que 0, e não x maior igual a 0. Por isso que não mostra o último valor, o 0.
só mostrando 35, 11, 3 e 1. Turminha, encerrando aqui a nossa aula de hoje, vou deixando logo a dica para vocês, quero que vocês tentem utilizar principalmente as funções, porque a aula de amanhã vai ser muito sobre funções, e vou trazer também a questão da nossa biblioteca de códigos. Então não percam a nossa aula de amanhã, e até a próxima aula.